Graça e paz, igreja. Desejo que todos estejam neste momento num só coração, num só espírito, para aprendermos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus e, consequentemente, acerca do nosso próprio Deus, né? O que Ele tem para falar conosco, com a sua igreja. Que possamos estar preparados e almejando muito por este momento. E para isso vamos iniciar orando e colocando diante dele as nossas vidas. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento, diante da tua palavra, Senhor. Quero, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, neste momento, iluminando os nossos corações, abrindo o nosso entendimento, Senhor, e revelando, por meio do teu Santo Espírito, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar com a tua igreja. Ó Deus, eu coloco diante de ti a minha vida, a vida de todos os meus irmãos, de todos aqueles que estão agora acompanhando este momento de estudo, Senhor, diante da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos plenamente, completamente de ti, Deus. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, nós vamos hoje, estudar mais um bloco do texto que está aqui no capítulo 12. Hoje, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Antes disso, nós precisamos entender, que nesta ocasião, que tem por título aqui, Jesus se retira. Nesta ocasião, Jesus ele está saindo do episódio que a gente estudou na semana passada, por meio de Jane. Nesta ocasião aqui, Jesus ele estava dizendo que as práticas humanas, os costumes tradicionais da época dos judeus, do povo de Deus, eles não poderiam de forma alguma ultrapassar aquilo que a própria palavra ensina, aquilo que a própria lei falava ali para eles naquele período, porque era de fato o que estava acontecendo, Os fariseus ali, eles estavam a ferro e fogo a todo tempo, colocando e fazendo com que os mandamentos do Senhor, sua palavra, fossem pesados demais, ao contrário do que a própria palavra nos diz, que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados demais para nós. E isso eles aplicavam de uma forma intensa, como aconteceu num episódio anterior a esse, onde os discípulos, por necessidade, estavam ali com fome e ao colher espigas, eles foram diretamente apontados, estar ali quebrando a lei, fazendo isso no sábado, que pertencia ali, um sábado de descanso, do Senhor. Então, tanto nesse momento trivial, de se alimentar, de existir uma necessidade, os fariseus estavam ali trazendo um peso maior, um peso na realidade que nem existia, que se tratava de um benefício da palavra de Deus nesse dia de descanso, eles transformavam em leis que ultrapassavam aquilo que Deus falava. Assim também como no momento ali na própria sinagoga, onde Jesus ele viu ali a necessidade de curar aquele que tinha a mão ressequida. E neste momento Jesus mais uma vez também foi apontado pelos fariseus. E Jesus ele demonstrou de uma forma muito simples aquilo que de fato a palavra ensinava, ensinando que as necessidades elas precisavam ser supridas, e não havia nenhuma quebra de mandamento, tanto ao saciar a fome daqueles que estavam ali colhendo espigas, tanto quanto aquele que necessitava de uma cura, de se fazer o bem. Então, para se fazer o que Jesus fez, não quebrava de forma alguma aquilo que a lei ela ensinava. Pelo contrário, aqueles homens, aqueles fariseus, é que deturpavam esta lei, é que distorciam e trazia de fato um peso que não existia nela. E neste momento aqui, justamente a continuidade do que aconteceu com Jesus. A partir do versículo 15,
Jesus ele se retira ali daquele ambiente da sinagoga, onde ele se encontrava ali sendo completamente criticado e apontado pelos fariseus que ali se encontravam. E vamos ler junto comigo a palavra do Senhor. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiam e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então, irmãos, neste momento aqui, Jesus ele sai daquele ambiente da sinagoga e ele segue ali, partindo daquele lugar. E neste momento ele passou a ser seguido por muitos, né? Muitos estavam ali acompanhando ali também a saída de Jesus. E é interessante que nessa transição, né? Nós sabemos na realidade que o texto ele vem de forma corrida, não existem interrupções, né? Não existem separações. A gente tem por temas separado para que a gente possa ter um entendimento mais pontual da palavra. Mas nesses versículos de transição, que são do versículo 14 para o versículo 15, eu acho interessante a percepção que nos é passada aqui. Mesmo sendo uma situação corrida, um momento corrido ali que Jesus ele vivenciava, a gente consegue enxergar duas percepções. A primeira, lendo o versículo 14, diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida, né? Então Jesus estava se retirando aqui do ambiente da sinagoga, e ao se retirar, os fariseus, eles conspiravam contra Jesus. E no versículo 15 diz: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Então, Jesus, né, primeiramente, ele saiu daquele ambiente. Se os fariseus, eles conspiravam contra Jesus, é claro que eles faziam de modo velado, sabe? De forma que Jesus fosse pego de surpresa, aquilo que eles tramavam, né, de tirar a vida de Jesus. Mas Jesus, né, onisciente como ele tem conhecimento dessas coisas. Ele tem conhecimento desses detalhes, às vezes não declarados, apesar de que as atitudes dos fariseus apontavam muito, né, para o que eles realmente desejavam. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus ele entende exatamente, né, o perigo que ele corria permanecendo ali naquele local. E ele tinha pleno conhecimento, né, de forma onisciente, que eles tramavam, né, contra a própria vida de Jesus. Então essa transição aqui de versículo é muito interessante. E lendo os versículos 15 e 16, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. E Jesus, neste momento aqui, irmãos, de fato, ele demonstra ali, né, o objetivo pelo qual ele estava aqui na terra, o objetivo pelo qual ele tinha recebido do próprio Pai. E esta palavra aqui, quando nos é revelada, ela nos demonstra que Jesus, ao mesmo tempo que ele estava ali sendo criticado pelos fariseus, ele não deixava de fazer o que deveria ser feito. Então Jesus ele saía ali curando as multidões, né? Mas ao mesmo tempo que ele continuava ali fazendo a missão que o próprio Senhor Deus o deu, ele também advertia aqueles que passavam por seus milagres. Advertia dizendo que não levassem, né,
a publicidade, não espalhassem, né, para todos o que ele estava ali a fazer, que não propagasse na realidade os seus milagres, ao contrário completamente do que se esperava do Messias, né? Esperava-se que aquele que viria em nome de Deus, o Cristo, ele viria para ser um líder político ali, né? Tirar aquele povo daquele sofrimento e fazendo isso, principalmente se propagando, né? Fazendo isso por intermédio de uma autopromoção, para que todos de fato soubessem quem era Cristo, quem era Jesus. Então, ao contrário disso, Jesus, ele não queria que isso acontecesse. Isso se deve porque ele se preocupava imensamente a motivação pela qual aquele povo o seguia, a motivação pela qual aquele povo estava ali confiando, crendo nele. Então, Jesus ele tinha esse cuidado. E era por isso que ele, de fato, se preocupava para que não propagassem os milagres que ele fazia. Ele não queria de forma alguma arrebanhar pessoas por interesse próprio, né, por benefício próprio, mas pelo contrário, ele queria ser reconhecido como o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio salvar, independente se faria ou não milagres, né? Sabemos que faz parte do ministério de Jesus, mas ele se preocupava com isso. Vamos reler agora os versículos 17 e 18, que diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Ou seja, neste momento aqui, Jesus, ele também expressava o motivo pelo qual ele agia daquela forma, né? Sem propagação, sem entusiasmo demais, sem uma autopromoção de sua parte, principalmente em relação aos milagres que ele realizava ali. Isso por quê? Porque ele estava aqui unicamente para propagar, para comprovar a profecia. Porque a profecia se cumpria ali com a vinda de Jesus, não é mesmo? Então, esta palavra, ela se cumpria exatamente nesses termos que ele utilizou por meio do profeta Isaías. Isso a gente pode encontrar em Isaías 42, dos versículos 1 ao 4. Nós percebemos aqui o profeta falando ali, apresentando o servo de Deus. E aqui ele estava se revelando por meio de Jesus, por meio de seu ministério, por meio de seus ensinamentos, por meio de suas práticas. Então, por isso, ele tinha uma missão a cumprir, sim, mas esta missão ela já havia sido revelada há centenas de anos atrás, por meio deste profeta. Agora vamos fazer a leitura do versículo 19, que diz assim: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Vamos voltar mais um pouco aqui no versículo 18, irmãos. Por gentileza, volte comigo aí. Acredito que vocês estão com suas Bíblias. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. E farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ou seja, este mesmo espírito que o profeta ali havia revelado que estaria sobre Jesus, era de fato o Espírito que o conduzia, né? Não por meio de ação humana, ou seja, ele faria sua obra ali não por ação humana, não na força do braço. Afinal de contas, Jesus era 100% homem também, mas guiado unicamente pelo Espírito, ou seja, não por força, não por imposições, não por gritaria.
E como a própria palavra nos diz, não por força nem violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habitava ali em Jesus. Então, era desta forma que Jesus, ele instituiria ali o seu ministério, a questão do reino de Deus ali na terra, aqui na terra, né? Sem gritaria, sem contendas, sem a voz altiva, né? Gritando nas praças, não. A ação do Espírito era completamente o meio pelo qual as vidas elas seriam alcançadas. E era desta forma que Jesus estava cumprindo a profecia, cumprindo a palavra de Deus. Agora leia comigo o versículo 20, que diz assim: Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Ou seja, Jesus aqui, ele está falando de uma forma muito simples, mas de uma forma muito profunda. O seguinte, ele não descartaria aqueles que visivelmente não teriam valor ou utilidade alguma. Isso daqui ele estava se referindo também aos judeus, aos gentios. Estava se referindo aos gentios e trazendo essa analogia, né? Não esmagará a cana quebrada, ou seja, a cana naquele período ela era utilizada para se fazer instrumentos. E quando elas possuíam alguma falha, alguma quebra, eles viam que não tinham mais utilidade nenhuma e a esmagavam. Da mesma forma, o que ele fala aqui acerca da torcida que fumega, ou seja, um pavio fumegando é aquele pavio que não tem tanta chama ali, né, do fogo queimando. É aquela chama quase se apagando, aquela chama fraca, né? Então, aqui ele está falando também que ele não veria, né, para apagar essa chama, ainda que fraca. Isso nos traz ao entendimento o seguinte, que Jesus ele veio não para destruir, não para esmagar, não para acabar com aquele que se sentia fraco, aquele que era falho. Não, pelo contrário, Jesus ele veio para edificar. Jesus ele veio para fazer com que reacendesse, né, aquilo que estava se apagando, aquilo que se estava acabando. Então, por isso, a palavra revela a forma pela qual Jesus atribuiria, né, apresentaria aqui o reino dos céus e o evangelho de salvação por meio dele. E versículo 21 diz: E no seu nome esperarão os gentios. Ou seja, a gente sabe que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Então, a salvação ela se estendeu ali para todos, inclusive os gentios, aqueles que não tinham origem, né, judia, ali, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. E foi para isso que Jesus ele veio cumprir a sua missão, para trazer salvação. Então, queridos, existem aqui nessa leitura que a gente fez, de fato, vários motivos para que Jesus ele se retirasse daquele ambiente da sinagoga, onde ele estava sendo tão criticado, tão apontado, e os fariseus fazendo uso da própria palavra contra Jesus. Então, a gente pode perceber aqui no decorrer deste texto, desta leitura, que Jesus ele demonstrava ali sua onisciência. Ele sabia exatamente o que se passava no coração dos fariseus. Ele sabia exatamente o que se passava no coração daquela multidão que o buscava. Então, Jesus, com a sua onisciência, ele seguia ali cumprindo a missão que o próprio Deus o deu, se retirando sim de ambientes que não mais o caberia e seguindo em frente, fazendo a obra do próprio Deus,
cumprindo de forma perfeita, de forma plena. Então Jesus, ele mostra aí a sua disposição em cumprir a obra que estava em suas mãos. Isso independente daqueles que o rodeavam, independente de ser acusado, independente de ser criticado, independente de ser perseguido, independente daquilo que poderia se levantar para destruir a sua vida. Jesus, ele estava ali cumprindo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, fazendo a obra, apresentando ali o reino de Deus e o evangelho de salvação para todos aqueles. Então, Jesus, ainda também que ele pudesse se colocar também numa condição de juiz, de julgar, ele não fazia. Né? Tanto diante daqueles fariseus, tanto diante daquela multidão ali se colocava em sua frente. Ele veio, mas ele não veio para condenar. Ele não veio para contender. Ele não veio para esmagar. Ele não veio para apagar, para destruir. Pelo contrário, ele veio para salvar. E é isso que a palavra do Senhor nos confirma no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 21, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, Jesus ele não veio para destruir, ele não veio para condenar. Ele tinha uma missão e ele sabia muito bem qual era essa missão. Era trazer vida, era fazer com que o morto se tornasse vivo novamente, e isso espiritualmente falando. O Evangelho de João também nos revela, no capítulo 12, versículo 44 a 48, o seguinte: e Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, queridos, isso quer dizer, Jesus ele não veio para condenar. Jesus ele não veio para contender, ele não veio para fazer guerra, fazer conflitos ali. Jesus ele veio para salvar. E é isso que a palavra nos revela. Mas precisamos entender que o fato dele não ter vindo, né, para condenar não quer dizer que nós não passaremos por um julgamento. Pelo contrário, nós passaremos sim, mas por meio do justo juiz, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Esse sim irá julgar cada um, né? Todas as nações passará pelo julgamento de Deus. E Jesus, ele está aqui unicamente para servir, para nos ensinar, para nos deixar exemplo, para cumprir a missão que lhe foi dada por Deus e para trazer salvação por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, a fim de que, de fato, a salvação alcançasse a todos ali, quer sejam judeus, quer sejam gentios. E bem, irmãos, de uma forma muito prática e direta,
Diante deste momento aqui em que Jesus se retira da sinagoga, ele sai ali curando, fazendo milagres, atendendo necessidades, ao mesmo tempo que ele está aqui cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a profecia, né, que havia sido dita por meio do profeta Isaías, através dessa palavra que nos diz que ele não veio para esmagar, que ele não veio para apagar, né, pelo contrário. Ele veio para edificar, ele veio para fazer com que as pessoas tivessem a oportunidade, né, de se arrepender de seus pecados e com isso receber o seu precioso perdão. Então, em meio a tudo isso que a gente leu aqui, 3 lições bem diretas e bem práticas para as nossas vidas. E é claro que, acima de tudo, nós devemos sim olhar para o nosso Senhor Jesus e seguir os seus exemplos, imitá-lo de fato diante de todas as coisas que ele havia revelado aqui, tanto nesse período e o que nos é revelado nos dias de hoje por meio da sua palavra. A primeira lição é a seguinte: evite conflitos. Ou seja, não perca tempo. Não gaste tempo com discussões, com a ideia de que nós devemos medir força de acordo com aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho. Não, de forma alguma. Evite conflitos. Evite, isso é perca de tempo. Foi isso que Jesus fez quando ele identificou que aquele ambiente em que ele se encontrava não estava sendo saudável, não estava cumprindo, né, o propósito de Deus, ele se retirou e ele seguiu em frente, né, fazendo a obra do Senhor. Mas entenda, eu digo que ele se retirou por aquele momento, né? Jesus, ele foi aquele que, de fato, amava, né, a igreja, amava estar ali na casa de Deus, aprendendo, né, acerca do Senhor, acerca de seu Pai, cumprindo ali os próprios mandamentos estabelecidos pelo Senhor. Mas ele quis evitar, porque aquele momento, se ele se demorasse ali, não traria nenhum fruto de justiça, né? Então, evite conflitos. Essa é a primeira lição que a gente aprende, assim como Jesus nos ensinou diante da leitura deste texto. A segunda lição que a gente pode aprender é o seguinte: faça a obra do Senhor. Há muito a ser feito. Sabemos que os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Então, queridos, Jesus, ele sabia, ele tinha um tempo determinado para cumprir aqui a obra de Deus. Ele sabia que esse ministério que ele havia aqui vivenciado na terra passaria rapidamente. E a gente sabe que durou apenas 3 anos. Da mesma forma é em nossas vidas. Há um tempo determinado, né? Então, nós não sabemos, ao contrário de Jesus, nós não sabemos quando esse tempo findará. Então, que nós possamos, de fato, né, colocar a mão na massa, fazer a obra do Senhor, porque com certeza há muito a ser feito e Ele conta conosco. Ele nos dá esse privilégio de poder servi-lo e fazer isso de fato com muito amor, com grande alegria no coração, reconhecendo a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E em terceiro e último lugar, obedeça a palavra de Deus. Jesus, ele foi o grande exemplo de obediência da palavra do Senhor e ele nos deixa esse exemplo. A palavra de Deus nos tem sido revelada, está à nossa disposição. Saibamos de fato pedir ao Espírito Santo sabedoria e discernimento para entendermos esta palavra, aplicarmos esta palavra, obedecermos esta palavra. Então, a terceira lição que o Senhor Jesus nos deixa é obediência à palavra de Deus. Então, eu finalizo este momento de estudo, queridos, convidando cada um de vocês, e me incluindo nisso, a sermos imitadores de Jesus, a fazermos de fato aquilo que ele nos deixou como exemplo. E que exemplo seria esse? Evitar conflitos, evitar discussões, evitar falatórias, isso não trará edificação alguma. Colocando de fato nossa mão na massa, fazendo a obra do Senhor, cumprindo aquilo que ele colocou em nossas mãos,
a tempo e fora de tempo. E, em terceiro lugar, obedecendo a palavra de Deus, sendo de fato aqueles filhos, aqueles servos que cumprem, que aplicam, né? Que vivem aquilo que a palavra nos revela. Então, esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida. E vamos orar e agradecer por isto. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos é revelada, Senhor. E obrigada, Jesus, pelo grande exemplo que o Senhor nos deixa. Que possamos, Senhor, em todo o tempo, nos ater a esses exemplos, aplicarmos, Senhor, o que a tua palavra nos direciona no nosso dia a dia, no nosso viver, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, a fazer o teu querer, a tua vontade e usa-nos segundo, Senhor, os teus planos e os teus propósitos. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe.